Olá, concurseiro, concurseira, mais uma prova Atualidades. E o tema de hoje é o envelhecimento da população brasileira. Essa constatação não é nova, ok? Mas passa a ganhar cada vez mais destaque. Por quê? Ela provoca grandes modificações em nosso país. Da mesma maneira que o Aprova Atualidades, eu disse que provocava modificações, no caso das mulheres se tornarem chefes de família. Até a pesquisa do Ibope que eu mostrei, dizendo que as mulheres não gostam de ter dívidas. Isso causa uma modificação, por exemplo, nas vendas, no tipo de propaganda, no planejamento que o governo deve ter a partir do momento que as mulheres se tornam chefes de família. No caso do envelhecimento da população brasileira, isso causa modificação também na questão comportamental, no consumo e na aposentadoria. Seja tanto do ponto de vista do governo federal, estadual ou municipal. Todas essas esferas terão que se reorganizar para a nova faixa etária que ganha cada vez mais relevância em nosso país. Muito bem, feito essa introdução, vamos olhar alguns veículos de comunicação. Isso apareceu em todos, mas vamos olhar apenas alguns para que nós possamos visualizar e você até pare, no caso desse vídeo, anote daí o endereço e possa ler com mais tempo este assunto de extrema relevância. Veja lá comigo, a primeira aqui que eu quero mostrar para vocês, Jornal Valor, do dia 2/12 de 2013, início de dezembro. Olha só, IBGE, maior expectativa de vida, reduz aposentadorias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sempre com base no IBGE, ele é o responsável por isso, divulgou então na segunda-feira, dia 2, início de dezembro, ok? A tábua IBGE 2012. Claro, sempre tem um delay aí de um ano, pela qual há um aumento médio de 144 dias na expectativa do trabalhador, que hoje tem entre 40 e 80 anos. 144 dias, concurseiro, concurseira, não é pouca coisa não, quando você soma milhões de pessoas recebendo todo mês. 144 dias aí são mais de 3 meses. Para o país, isso tem muita diferença. Então, volta aqui a nossa manchete, veja lá. 144 dias não pode ser considerado algo banal, sabendo que isto é uma crescente, ok? O resultado indica uma perda média de 1,67% no valor solicitado a partir do dia da divulgação, né? Em relação aos benefícios, no caso dezembro, em relação a novembro. Vale então você parar, dar uma boa olhada nesta manchete do Jornal Valor. A outra que eu quero mostrar para você antes de eu seguir é esta daqui, Olha só, com revisão da expectativa de vida, a aposentadoria cai no Brasil. E agora fazendo um link com a Aprova Atualidades anterior, olha aqui, as mulheres terão uma redução maior na aposentadoria calculadas sobre o novo fator previdenciário. Continua sendo uma questão machista, reclamei isso na aula anterior. Os brasileiros estão vivendo mais por diversos motivos, ok? E, consequentemente, as aposentadorias estão o quê? Minguando. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, então, no início de dezembro, o resultado das tábuas completas de mortalidades usada pelo Ministério da Previdência Social. E saímos de 74,8 anos, que era lá em 2011, ok? Para 74,6 anos. Veja, não pense que esses números pequenos aí de um ano para o outro são banais, não são. Eles são fundamentais, porque estamos numa
crescente. Mostrei então 2 veículos de comunicação. O próximo que eu quero mostrar para você é esse daqui, ó, que deve ser uma constante na sua pesquisa. Um concurseiro, uma concurseira que se preze, pensando em Brasil, tem que consultar sempre a página da sala de imprensa do IBGE. Sala de imprensa do IBGE. E olha só, todos os jornais... Veja, antes de eu comentar aqui, todos os jornais se basearam nisso que eu vou mostrar para você. Mas e daí? Pensa comigo. Se você aprende a sempre a ler na fonte, a hora que você for, porque você sempre está lendo, sempre está se atualizando, a hora que você for para o jornal, para a revista ou olhar na televisão, você está com a manchete primeira crua, sem uma interpretação. E isso é importante para você aumentar a tua capacidade de sinapse, ok? Isso é a tua capacidade de interpretar. Veja comigo então ali. Olha lá. Como eu disse, sala de imprensa IBGE. Em 2012, a esperança de vida ao nascer é de 74,6 anos. Aí continua lá. As tábuas de mortalidade projetadas para 2012, resultou uma expectativa de 74,6 anos para ambos os sexos, um acréscimo de 5 meses e 12 dias. E daí todo o restante da matéria continua, é um texto longo e até números aqui que você não tem que decorá-los de forma nenhuma, mas outros dados essas, por exemplo, para o grupo de 80 anos ou mais de idade, enquanto a expectativa dos homens aumentou 2 meses e 5 dias, para as mulheres foi de 6 meses e 25 dias. Sempre as mulheres vivem mais por diversos motivos, né? A mulher, o que ela tem? Em relação aos homens, elas não estão envolvidas com a questão da marginalidade. Isso é um ponto importante, ok? Extremamente importante. Por isso, até uma questão do automóvel, um seguro de carro sempre é mais caro para o homem. Por quê? Até os 30 anos, o que acontece? A irresponsabilidade é muito maior ao guiar. O homem provoca muitos mais acidentes, tanto causando perda total do automóvel, quanto em relação a mortes. Então, por causa disso, é claro que vamos ter menos homens senis, menos homens idosos e muito mais mulheres. A gente já percebe isso, como eu falei anteriormente, nas escolas, nós já percebemos isso no trabalho, e assim vai mudar por completo a nossa interpretação. E qual a consequência disso, concurseira, concurseira? Um dado importantíssimo para cada um de nós é justamente a organização governamental. São as aposentadorias, como até argumentei anteriormente, estão diminuindo. Com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do IBGE, que foi divulgado lá no início de dezembro, ok? Mudou o parâmetro baseado nas tábuas completas de mortalidade. Usado por quem? Pelo Ministério da Previdência Social. E com isso o quê? Para determinar o fator previdenciário. Isso já é um pensamento que você já deve se organizar. Como será a minha aposentadoria? O Brasil peca nesta educação e peca muito. Então, o que vamos ter? Muitas mudanças na questão da aposentadoria. Veja só, quando a expectativa de vida aumenta, também eleva o desconto do fator previdenciário. A esperança de vida, então, ao nascer no Brasil, subiu de 74,8 em 2011 para 74,6 em 2012, com um indicativo, continuará aumentando, ok? Neste caso, acontece o seguinte dado: as mulheres, e elas são penalizadas por aí, nesse sentido, ok? Terão uma redução maior nas aposentadorias, calculadas sobre o novo fator
previdenciário, em vigor a partir dos dados do IBGE. O IBGE lançou o dado, a Previdência precisa se adequar e tomar uma nova atitude para recalcular. Segundo alguns especialistas, a diferença no benefício deve superar R$200. Poxa, mas só 200? Faz uma diferença muito grande ao longo do ano quando você vai somar isso, ok? Isso não é pouco, então. Calcule que são milhões de pessoas vivendo mais e cada vez maior o número de pessoas vivendo mais. Portanto, o impacto nas contas públicas serão maiores. O Brasil terá que adotar um modelo de previdência que seja justo e viável do ponto de vista financeiro. Olha que conta interessante aí que foi divulgado pelo jornal Estadão. Uma mulher com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, ok? Com um salário de R$ 4.159, que entrasse com um pedido de aposentadoria até sexta-feira, antes da divulgação dos dados do IBGE, ou seja, lá dia 29 de novembro, receberia R$ 2.495,40 pela tabela anterior, claro, que levaria em consideração a esperança de vida lá de 2011. Se essa mesma mulher entrasse com o pedido de aposentadoria já depois, já no início de dezembro, ok? Onde valeria a nova tabela que considera os dados da tábua de mortalidade de 2012, olha o que ia acontecer com o seu salário. Ela receberia R$ 2.287,45, ou seja, R$ 208 a menos. Olha o machismo aí. No caso do homem, ok? Do homem com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição e com um salário de R$ 4.159, o seu benefício seria de R$ 3.618,33, até a aposentadoria lá em novembro. Com a nova tabela, olha só, o seu benefício iria cair apenas para R$ 3.535,15. A diferença ia ser, sabe de quanto? De apenas R$ 83,18. Notou que isso dá uma mudança, em termos de número, faz muita diferença, já que as mulheres são cada vez mais chefes de famílias, como vimos lá no nosso A Prova Atualidades anterior? Concurseiro e concurseira, a partir de quando o brasileiro passou a viver mais? É importante rapidamente fazermos um balanço sobre isso. A partir dos anos 70, o brasileiro passou a viver mais. Com o quê? Com o êxodo rural e também com a Revolução Verde. Duas coisas, então, que você deve marcar que fez com que o brasileiro vivesse mais. O êxodo rural levou as pessoas para as áreas urbanas, com mais acesso à medicina, que também teve evolução, que também teve grandes ganhos, grandes melhoras. E, mesmo que tivéssemos o êxodo rural, as pessoas que ficaram na área rural passaram pela chamada Revolução Verde. A Revolução Verde aumentou a produção de alimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Revolução Verde começa nos Estados Unidos com Norma Borlaug e se espalha pelo mundo. Ela começa nos Estados Unidos lá pelos anos 60, vai chegar no Brasil lá pelos anos 70 e contribui, claro, com o êxodo rural, porque com novas técnicas, com sementes tratadas, com máquinas, necessitava-se menos gente na agricultura, que provocou o êxodo rural, mas aumentou a produção agrícola, dando mais alimentos
para todas as pessoas no planeta, não é só em termos de Brasil. E isso colaborou em muito para que nós vivêssemos mais. Fazendo uma conta rápida aí também. Uma pessoa que começou a trabalhar lá nos anos 80, com 14 anos de idade, que nasceu no final dos anos 60. Se ela começou a trabalhar no início com 14 anos, que era permitido lá nos anos 80, ok? Em 2013, ela já completou 30 anos. No máximo em 2014, ela iria completar 30 anos de trabalho. Ela estaria aposentada, porque lá nos anos 80, as pessoas se aposentavam com 30 anos de contribuição. Por quê? A expectativa de vida era muito menor. Como a partir dos anos 90, com o censo dos anos 90, percebeu-se que a população brasileira estava envelhecendo cada vez mais. Automaticamente não teria dinheiro a aposentadoria, a previdência, para pagar essas pessoas que iam ficar muito mais tempo aposentados. Precisou alterar, e daí criou-se o fator previdenciário, que é uma soma com idade, qual é a idade e o tempo de serviço. E o tempo de contribuição. Por exemplo, não se aposenta hoje com menos de 55 anos e contribuição. Então, e mesmo assim, talvez hoje pessoas que estejam com 40 e poucos anos já tenham tempo de contribuição suficiente, mas vão esperar até os 55. E com certeza, quando chegar até os 55, já mudou e elas vão ter que trabalhar até os 60. E quando chegarem aos 60, vão ter que trabalhar até os 63, 64. Por quê? Porque a Previdência consiga se adequar. A nossa Previdência tenta distribuir para todos. E, claro, vai ter que se arrumar uma conta justa e viável, ok? Nem sempre o justo vem a ser viável. Porque não adianta dizer que vamos pagar 5 mil reais para cada aposentado se não existir dinheiro. Vamos ter que pensar muito nisso. E o ano que vem temos eleições no Brasil e esse tema vai voltar à tona. Fique atento, vale a pena reler essas matérias que eu mostrei para você, pensando nessa questão do comportamento econômico, político, social e também pensando na prova atualidades anterior, quando falamos da questão das mulheres. Valeu, encerramos aqui esse programa, nos encontramos no próximo, até lá, um abraço.